Bom dia, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Então, começando com um recado que a Fernanda Maia sempre me cobra, para vocês seguirem o canal da Asset, coloquem aí o sininho que vocês sempre vão receber alertas. A gente está tentando produzir bastante conteúdo legal para vocês. Começando aqui pelo panorama internacional, eu acho que o grande destaque do mês, sem dúvida, foi o Powell em Jackson Hole, então o presidente do Fed, sinalizando que chegou a hora de começar a cortar juros, né? E acompanhado disso, a gente teve sucessivas leituras benignas de inflação, então vale lembrar que nos Estados Unidos a inflação estava super tranquila no segundo semestre, ficou girando ali abaixo da meta, uma média de 1,9. Nos primeiros 3 meses do ano teve uma aceleração muito forte de inflação, estava difícil um pouco até de entender, só que de lá para cá a gente foi tendo de novo sucessivas leituras positivas. Nos últimos 12 meses a inflação está em 2,6, ainda acima da meta. Nos últimos 6 meses também está em 2,6, mas assim, se a gente pegar os últimos 3 meses, a inflação está rodando em 1,7, tá? É prematuro, a gente ficou uma sensação até que o Powell cantou vitória muito antes da hora, mas é fato ali que ele vai começar a cortar juro, tá? E concomitante a essa desaceleração da inflação, a gente tem observado aí um arrefecimento do mercado de trabalho americano. A taxa de desemprego há 6 meses está subindo, a última leitura subiu 20 bips, tá? Para 4,30. Nesta sexta-feira, para quem está nos assistindo hoje, a gente vai ter uma nova rodada de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, todo mundo de olho nisso, mas o Powell chegou a falar que nova piora dos dados não seria bem-vinda, ou seja, não só sinalizou aí a gente vai para cortes sucessivos, mas deixou na mesa que em algum momento ele pode acelerar e dar cortes de 50 pontos. A gente discute muito isso aqui. A expectativa do mercado é que dê até uma melhorada, que o desemprego caia um pouco na sexta-feira, mas por quê? Porque ele tinha subido por fatores, parte dessa alta da última leitura tinha sido por fatores que não costumam ser duradouros. Mas a gente vê aí um cenário de mercado de trabalho gradualmente arrefecendo. Não é uma recessão aguda, nada disso, mas arrefecendo dos mínimos. Neste contexto, alguns diretores do Fed já falaram que vem uma taxa neutra de juro em 3%, lembrando que hoje está entre 5,25 e 5,5. Na minha cabeça, esse juro vai para pelo menos esses 3% cenário base antes do meio do ano que vem, tá? Então acho que o Fed deve, muito provavelmente o Fed vai acelerar, mesmo que as coisas não piorem muito. Então essa foi a impressão do Paulo. Quando a gente vem para Brasil, ah, na nossa última live, na carta, a gente vem comentando que qualquer indicador macro, assim, pegando qualquer coisa que qualquer um que tenha estudado economia acompanhe, o Banco Central deveria subir o juro nessa reunião. Na verdade, o Banco Central já deveria estar subindo o juro, ou até ampliando, o Banco Central não deveria ter cortado tanto que cortou. Nosso cenário eram 4 altas de 50. A gente teve o evento do Roberto Campos, aqui na Expert da XP, aonde ele falou que se tiver um ciclo, esse ciclo seria gradual. Então, ele estava aparentemente incomodado, e também conforme vazou aí na imprensa, que diretores do Banco Central estariam incomodados com a precificação. O mercado já estava precificando começar o ciclo de 50. Esse era o nosso cenário e não é mais por conta do Roberto Campos. O Roberto Campos falou que vai ser 25, eu acho que seria um ruído muito grande de comunicação agora ele começar com 50, por mais que fosse o certo. E aí ontem a gente teve o super PIB, né? Então o PIB cresceu 1,5 na margem, 6% anualizado. A gente continua com os dados de mercado de trabalho super fortes. Eu até acho que a economia no primeiro semestre do ano pode ter sido parcialmente impactada pela quantidade de precatório que o governo pagou da PEC dos precatórios, né? Então foi 60 bi de precatório que estava reprimido e foram pagos. E a gente também tem um ciclo de gasto das prefeituras com as eleições municipais. Então a gente está tentando ah, não, assim, considerar que esse crescimento do segundo tri foi o novo normal. Esse não é o nosso cenário. É importante destacar isso. Mas é uma economia que cresce acima do potencial, pelo simples fato que o Banco Central estava cortando juro. É como as coisas funcionam em economia. O Banco Central sobe o juro, a economia cresce menos do que o potencial, ou cai. O Banco Central corta juro, a economia vai subir mais do que o potencial. Então, diante da maior expansão fiscal permanente da história, e 2% do PIB com a PEC da transição, não era para ter uma surpresa com essa aceleração. Vocês que acompanham a gente aqui há um tempo sabem que a gente já tem esse cenário de atividade mais forte do que os pares e agora está todo mundo convergindo. Meu único receio é que agora
passe a ter um consenso com o crescimento exagerado. Seria natural para mim uma desaceleração no segundo semestre. Em termos de política monetária, não muda nada. O PIB do segundo trimestre só revelou que o Banco Central tem uma tarefa ainda mais desafiadora. Então é por isso que a gente mantém o nosso cenário aí de 200 pontos de alta de juro para 12,5, colocamos um viés de alta, então a gente discute aqui colocar eventualmente 12,75, mas é difícil, assim, geralmente os ciclos costumam ser maiores do que se precifica no começo, tá? Então, raríssimas exceções, assim, para falar que tem alguma, não lembro de nenhum caso em que tenha tido um ciclo de alta que não tenha subido mais do que o mercado achava, e isso é uma evidência robusta não só em Brasil, mas em diversos países desenvolvidos também. Ah, a nossa cabeça para a inflação também piorou, então a gente viu a economia ainda mais aquecida do que a gente achava, o hiato do produto, que é a diferença entre o PIB, o quanto está rodando a economia, aquele nível que deveria rodar sem gerar inflação, esse gap aumentou. Então, em resumo, a tarefa do Banco Central do último mês para cá ficou mais difícil e, curiosamente, o Banco Central adotou o Galípolo, o diretor Gabriel Galípolo, agora já indicado para a presidência do Banco Central a partir do ano que vem. A gente acha que não vai dar tempo de sabatinar ele para o próximo cupom, mas é irrelevante, ele já está indicado. O presidente Lula já deu declarações públicas falando que se o Galípolo achar que tem que subir o juro, ótimo. O ministro da Fazenda já tem falado que é melhor crescer equilibrado do que crescer sem equilíbrio macro. Então, assim, já está amarrado esse ciclo de alta de juro no governo. Não sei se está amarrada a magnitude que vai ser necessária, mas está amarrado aí fazer o que for necessário. Tá? Então, aqui repassando o nosso cenário, crescimento do PIB para esse ano está indo para alguma coisa em torno de 3,1, 3,3, mas a gente ainda está estudando para tentar ver se teve alguma excepcionalidade nesse 1,5 do segundo TRI. A inflação desse ano a gente está em 4,4 com bandeira amarela. A gente está com um problema muito grave energético no Brasil, porque não está chovendo e a economia está crescendo muito. Então a gente foi para a bandeira vermelha 2, que é assim, a penúltima bandeira que mais encarece energia, e mais importante do que o impacto disso na inflação, é a conclusão que você tira, que olha, a economia está crescendo acima da sua capacidade. O Caio Dias, do meu time, que está aqui do meu lado, ele acha que vai melhorar um pouco a situação hídrica, a gente fecha o ano em bandeira amarela. Mas se a gente não fechar em bandeira amarela, aí a inflação vai ser acima do limite da meta, né? Uma inflação acima de 4,5 fechando esse ano. Para o ano que vem, a tem essa questão energética, se chover, você vai ter um regime de bandeiras melhor, mas assim, a economia está começando um ano tão mais forte, que hoje em dia parece bem razoável, caso o Banco Central não suba a Selic, nas nossas simulações, se a Selic fica parada, em 10,5, muito até pelo impacto que isso ia ter em mercado, a frustração, preço de ativo, a gente está falando de um IPCA acima de 5% tranquilamente, bem acima de 5. Com o Banco Central subindo o juro, nesses 200 pontos que a gente tem, o nosso cenário está dando uma inflação ao redor de 4,5, tá, para o ano que vem. Então, para ver o quão desafiador é o cenário, ah, não, hoje no nosso cenário o Banco Central não tem apetite para promover um aperto monetário muito além desse. Então a gente deve rodar aí com a inflação acima da meta um período. Tá? Em resumo, então, esse é nosso cenário. No internacional, o Fed começa a cortar agora bola dividida, se é 50 ou 25. Dados os sinais passados, o mais provável é que ele comece cortando o juro em 25, mas sexta-feira pode tudo mudar com o dado de mercado de trabalho. Em algum momento, mesmo com o mercado de trabalho não piorando muito, a gente vê ele acelerando para 50, chegando, levando a Fed Funds aí para 3% em algum momento do primeiro semestre. Para o Brasil, a gente vê uma inflação pressionada esse ano, não só por energia, mas atividade, uma atividade muito forte, que deve ter algum grau de arrefecimento no terceiro trimestre. Assim, não vai crescer 1,5 de novo, mas é uma atividade forte, o desemprego deve continuar caindo, o salário real deve continuar subindo acima da produtividade, o emprego deve continuar subindo acima do PIB, ou seja, todos os sinais de uma economia desequilibrada estão aí. E muita gente me pergunta, porra, gente, tá, mas o Banco Central vai subir juro com o Fed cortando? Se a gente pegar todos os últimos ciclos de corte do Fed, desde que o Brasil tem meta de inflação, na maioria o Banco Central aqui estava subindo o juro no momento em que o Fed estava caindo. Não é que está subindo o juro porque o Fed está cortando, mas é porque são ciclos descorrelacionados, tá, pessoal? Então, eu sei que tem muita gente que está acostumado com a sincronia macro dos países depois da Covid, mas isso foi uma exceção. A gente já está vendo essa dessincronia de novo, tá? A correlação aí de políticas monetárias mundo afora, ela já
tá voltando para a normalidade. O FED estava parado, o Banco Central Europeu estava cortando juro, reunião sim, reunião não. O Banco Central do Brasil estava cortando todas, parou. O Banco Central do Chile vem cortando. O do México cortou uma, parou, voltou a cortar sim. Não há mais essa sincronia, porque eu sei que tem muita gente que tem na cabeça os últimos 3 anos. Eu acho que isso vai ser um guia ruim. Mas esse aqui é nosso cenário, muito pouca mudança na nossa cabeça. O que dá para falar é que de um mês para cá, na nossa visão, no nosso cenário macro, a situação do Banco Central ficou ainda mais complicada, tá? É isso aqui do nosso lado. Passo agora para o meu colega aqui, Bruno Marques, que vocês podem ver atrás de mim aqui.